Obrigado, gente. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Pode sentar aí um pouquinho. Que maravilha. Levanta. Já fez agachamento hoje. Tem que agachar mesmo, não tem jeito. Maravilha. Tudo bem com vocês? Gente, eu estou perdidinho. Estou falando assim, você vai entender. Que eu trouxe uns slides aí, mas o Espírito Santo já ministrou tanta coisa no meu coração. Vamos ver o que vai dar uma mistura boa, amém? Porque esse assunto, o pastor Hélio já começou a pregar aqui obrigado, pastor, na palavra, na semente, né? Essa questão da renovação da nossa mente, é o que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Nessa experiência com a Escola Atos, que a gente vai ter nessa manhã, tem tido, né, nos domingos de fevereiro, em todas as unidades, só para te incentivar. Isso aí é só para você ver o coração da tua liderança, que você precisa valorizar. Uma liderança genuína sobre a tua vida que se preocupa com o teu crescimento espiritual. É isso que você precisa valorizar, querido. No mundo de tantas coisas, tantas portas de engano se levantando, tanta gente com interesses duvidosos, motivações estranhas no coração. Glória a Deus pela nossa liderança. Nós temos uma liderança que tem um coração genuíno e preocupado com a nossa vida e com o nosso crescimento. E a gente precisa valorizar isso, amém? Então, valorize seus pastores. Então, E faz parte disso, está de cabeça para baixo, meu Deus. Faz parte desse crescimento, está te dando a oportunidade de você que ainda não fez escola, ou você que de repente já fez escola, mas já tem tempo. Gente, a revelação é sempre nova. Palavra de... Mostra a camisa, sem conhecimento. Vou mostrar. O chefe mandou. Sem conhecimento não há revelação. É uma base de conhecimento que eu e você precisamos ter, só para isso aqui, para entregar nas mãos do Espírito Santo matéria-prima da revelação. O conhecimento é a matéria-prima da revelação. Então, eu vou fazer um bolo. Não vou? Eu preciso de quê? Eu preciso de farinha, preciso de ovo, preciso de manteiga, preciso de açúcar. Sim ou não, gente? Então, pronto, sem matéria-prima não tem bolo. Da mesma maneira, se eu não conheço nada, o Espírito Santo vai revelar o quê? Então, eu e você, cabe a nós buscar esse conhecimento, esse interesse, fome, sede pela palavra de Deus. Pastor Hélio tem essa frase, né? Tudo que o teu espírito precisa é a palavra revelada, na ação do Espírito Santo. A gente nem sabe, mas é o que a gente precisa. Então, a escola, ela tem esse poder. Então, de repente, você que já fez a escola um tempo atrás, essa palavra, gente, ela é viva. Ela está sempre se renovando. Sabe? Então, a cada ano é uma experiência nova. Eu estou fazendo essa escola desde 2019, quando eu fiz o primeiro ano pela primeira vez, e todo ano eu aprendo mais. E vou continuar aprendendo, porque eu não saio, eu não abro mão. Lá em casa, até lá na igreja, o pessoal já sabe, segunda-feira é dia de escola. Então, faz esse propósito com Deus. Separa a tua segunda-feira para você estar aqui, cara, crescendo, sabe, no entendimento da verdade, fazendo esse investimento no teu crescimento espiritual, gente. Crescimento espiritual, uma necessidade, na verdade, é algo que Deus espera que a gente cresça. Quando a gente tem um filho, se não começa a crescer, não fica legal, né? A Cris esteve lá na igreja, sacudiu a igreja lá semana passada, meu Deus do céu. Ela estava falando sobre isso, achei muito interessante. Quando o nosso filho nasce, a gente ganha, hoje em dia é assim, né? Não sei no teu tempo, sei lá, mas a gente ganha aquela cadernetinha que tem a curva do crescimento, sim ou não? E a gente vai no pediatra, pelo menos eu me lembrei, quando ela falou isso lá na igreja semana passada, me lembrei que quando eu ia com a Esther no pediatra, né, ele ia lá para ver a altura dela, e aí via, dentro da idade, dentro do tempo, se estava dentro da curva do crescimento, sim ou não? Existe uma curva de crescimento espiritual programada pelo céu para mim e para você. Então, o Espírito Santo ele vai estar sempre checando se a gente está acompanhando essa curva. Porque quando começa a ficar abaixo da curva, a gente começa a ficar preocupado, sim ou não? O pediatra mesmo alerta. Está abaixo da curva e tal. Sim ou não, gente? A mesma coisa a minha e a tua vida. Mas depende de nós. O poder de Deus está aí, o Espírito Santo está aí, a palavra escrita ele nos deixou.
você já tem vida espiritual, então agora depende de nós esse interesse pelo nosso próprio crescimento. Amém? Então, dentro disso tudo, né, dessa mensagem que transformou a minha vida também, quero conversar um pouquinho com você sobre esse conteúdo aí. É uma das matérias que eu não vou ministrar essa matéria aqui na Tijuca, mas é uma das matérias que eu ministro na escola, o poder da mente renovada. Vai tratar essa matéria, ela vai tratar de uma área da nossa vida que é tão fundamental e, infelizmente, o que eu vou te falar, na mesma proporção que é fundamental, é negligenciado. As pessoas não se dão conta da importância dos seus pensamentos no seu dia a dia. Nossos pensamentos, gente, a nossa mente, ela desempenha um papel fundamental na nossa jornada de vida. Então, esse assunto é muito, muito necessário. E à medida que os anos vão passando, a gente só percebe que a importância desse assunto cresce, porque, de modo geral, a gente olha aí, gente, grande parte, até mesmo de doenças, queridos, se manifestando no corpo das pessoas, são da mente. Grande parte. Por quê? Porque tem esse estigma, né, no mundo de que não dá para controlar pensamento. Eu também pensava assim. Não dá para controlar pensamento, porque pensamento é isso e tal, tal, tal. Então, as pessoas nem sabem, mas os problemas que elas vivem estão enraizados em maneiras de pensar erradas, que, na verdade, produzem os problemas que elas estão tentando resolver, quando, na verdade, deveriam estar investindo tempo em renovar a sua mente para que a sua vida acertasse. E isso é atingir o problema na origem. Não adianta eu e você envidarmos esforços para resolver os nossos problemas do lado de fora sem renovar a nossa mentalidade do lado de dentro. E é isso que eu quero te dizer. Deus está mais preocupado em te transformar do que em resolver teus problemas. Porque, de modo geral, as pessoas estão em busca de solução de problema. E nessa busca bate em tudo quanto é porta e a igreja se torna mais uma tentativa. Eu quero te dizer, o evangelho não é uma tentativa de você mudar de vida. O evangelho é poder para transformar a tua vida. O evangelho não é uma tentativa. É o poder e essa palavra funciona. Agora, tem toda uma maneira da gente se entregar a ele. Senão, realmente não funciona. Eu mesmo, agarrado a uma maneira de pensar minha, já estou falando um montão de coisa, não está nada ali. Eu mesmo, agarrado a uma maneira de pensar minha, porque ela é minha, porque é característica minha, porque ela me agrada, eu mesmo fazendo isso, Levi, eu posso estar tirando o poder transformador do evangelho na minha própria vida. Porque eu não me entrego. A transformação que o evangelho vai produzir na minha vida e na tua vida será sempre proporcional ao nosso nível de entrega. Sempre será. Você pode ver, de modo geral, as pessoas chegam na igreja e nem todos têm o mesmo desenvolvimento e crescimento. Só eu percebo isso, sim ou não? É assim ou não é? Nem todos. Por quê? Te respondo, entrega de coração. Interesse, fome e sede. Então, a necessidade de nós renovarmos a nossa mente dessa matéria vai atingir exatamente essa área, que dirige, como está aqui, em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Esse verso aqui, na versão mais conhecida, é assim: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu botei na versão da Nova Tradução, na linguagem de hoje, que é maravilhoso. Olha só: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, é como se sua vida fosse um carro, e quem está sentado no banco do volante, do motorista, é a tua mentalidade. Conduzindo. Por que isso, pastor? Porque, gente, é no campo da mente que nós tomamos decisões e fazemos escolhas.
É de lá, ó, de lá procedem as fontes, as saídas, as escolhas e decisões que você nem percebe, eu também às vezes não, mas escolhas e decisões que estão construindo a nossa vida diariamente. A gente às vezes tem a tendência de achar, Pedro, que grandes escolhas ou grandes decisões vão construir a nossa vida, mas pequenas escolhas somadas também causam um grande impacto ali na frente. Então, a cada escolha, a cada decisão, recentemente o Hugo pregou uma mensagem aqui quinta-feira falando sobre isso, escolhas e decisões, e ele deu um dado legal, porque ele falou que mais de 30 mil escolhas e decisões a gente toma por dia. Já parou para pensar nisso? O quanto de humanidade e respostas automáticas tem nas minhas escolhas? Eu e você não fomos chamados para viver por respostas automáticas, mas para sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Para cada situação que eu e você enfrentamos, o Espírito Santo tem uma palavra e uma direção. Mas ele vai fazer isso via nível de conhecimento que eu e você temos da verdade. Ele depende. O Espírito Santo depende da verdade para operar em nossas vidas. Assim como a verdade depende do Espírito para se tornar revelada. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, esse assunto é um assunto que a gente precisa estar bem atento, gente. Não podemos negligenciar os nossos pensamentos. Não podemos negligenciar a nossa mentalidade. Não podemos. Essa frase aí, ó, nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. E é nesse lugar que essa matéria entra. O poder da mente renovada pela palavra de Deus. Porque, de modo geral, as pessoas estão vivendo, e como eu disse, nem sabem. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, é legal, lembrei disso aqui, o apóstolo Paulo, ele coloca dessa maneira. Ele coloca ali que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, vivíamos na prática do erro, devido a uma influência de pensamentos, decisões, que geravam decisões, sentimentos, escolhas debaixo de uma influência maligna, como está lá, porque aqui que está o problema, o pensamento humano não é só o pensamento humano. Tem por trás uma influência das trevas que a gente muitas vezes não percebe. E essa influência das trevas no pensamento humano visa te abençoar, amém? Ah, então você está atento. Não, é para te destruir. Mas às vezes são agradáveis, às vezes fazem todo sentido, lógico, são convincentes do ponto de vista natural. Transforma essa pedra em pão. Faz sentido ou não faz? Estava com fome, tinha poder para fazer isso, então transforma e come. Faz sentido natural, mas não era o momento, não era o propósito. Então, ele sempre vai te apresentar uma argumentação dentro de um momento de necessidade que você tenha para você resolver o problema do teu jeito. É nessa cilada que você não pode cair, e eu também. Porque, infelizmente, o inferno sabe mais da importância dos pensamentos do que nós. E ele é derrotado, como nós cantamos aqui, ele perdeu, mas ele não desistiu. Ele tem acesso aos nossos pensamentos na forma de ficar atacando, influenciando, tentando manipular o tempo todo. É a maneira. O inferno controla a vida do ser humano, controlando a sua maneira de pensar. Nós não podemos estar nesse lugar. Já estivemos, como o apóstolo Paulo está falando em Efésios 2, entre os quais nós também andávamos outrora, satisfazendo as vontades da carne. Tudo que eu e você fazíamos, gente, era viver nesse mundo de acordo com o nosso próprio pensamento. Vivendo para nós mesmos, numa condição de morte espiritual, governado por uma mentalidade carnal. O que é uma mentalidade carnal? Uma mentalidade carnal é uma mentalidade contrária a Deus e a sua palavra. E era assim que nós vivíamos, governados por uma mentalidade carnal. Tudo, escute o que eu vou te dizer, tudo que esse mundo pode produzir em nós, através dos 5 sentidos, é uma mentalidade carnal.
tudo. Se eu vivo somente pela operação dessa naturalidade, eu vou ser carnal na minha maneira de pensar, consequentemente serei carnal na minha maneira de falar e, consequentemente, serei carnal na minha maneira de viver. O chamado de Deus é: não vos conformeis, mas sede transformados. E não haverá transformação sem o abandono da mentalidade carnal, para que eu abrace a mentalidade do Espírito, que é a palavra de Deus. É o que está escrito aqui, Romanos 12:2, é o chamado de Deus. Não vivam mais. Esse texto aqui está diretamente ligado e associado a Efésios 4:17. E não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo está falando a mesma coisa aqui. Não vivam conforme o padrão deste mundo. Ou seja, o mundo tem um padrão de comportamento que é oriundo de um padrão de mentalidade. O mundo tem uma maneira própria de viver, que vem de uma maneira própria e característica dele de pensar. Nós estávamos nesse lugar, mas não estamos mais. Então, essa matéria vai atuar nessa área, vai te ensinar, renovar a mente. O poder da mente renovada na palavra de Deus é o poder de nos ensinar. Essa matéria vai ensinar a mim e a você olharmos o mundo pela ótica do céu. Pensar como Deus pensa. Viver o padrão do céu. Porque da mesma maneira que o mundo tem um padrão, o céu tem um padrão. E eu e você fomos chamados para viver o padrão do céu no mundo. Meu Deus, que desafio! Que desafio! Não te peço que os tire do mundo. Eu não falo para vocês não se associarem aos incrédulos deste mundo, porque senão teriam que sair do mundo. Deus não nos tirou do mundo. Ele quer trazer o céu para o mundo através de nós. Esse é o nosso nível de responsabilidade, gente. Mas eu não serei capaz de viver o padrão do céu se o padrão do céu não estiver instalado em mim como maneira de pensar. Porque eu vivo como consequência daquilo que eu penso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai aprender tudo isso nessa matéria. E vai transformar a tua vida e a maneira de ver. O mundo tem um padrão, nosso chamado: não se conforme. Mas deixem, gente, eu gostei dessa versão da Almeida atualizada, porque coloca dessa maneira: mas deixem que Deus os transforme. Que é isso, pastor? Eu tenho que deixar? Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode me transformar. Se eu não quiser, Ele não me transforma. Acaba sendo uma entrega da minha parte. Uma decisão. É por isso que Romanos 12:2 vem depois de quê? Romanos 12:1. E o que é que está escrito em Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vivam conforme... Ei, eu não serei capaz de chegar em Romanos 12:2 sem passar por Romanos 12:1. Eu não serei capaz de não viver mais conforme o padrão do mundo e ser renovado, e ser transformado pela renovação de mentalidade, se primeiro eu não decidir morrer para mim mesmo, em Romanos 12:1. O que é o culto racional? A decisão racional que eu tomo consciente de abandonar a minha própria maneira de pensar. Aí eu chego no verso 2. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? A verdadeira, por isso que eu estou te falando, o evangelho é o poder para transformar, mas tem essa maneira de eu me entregar. Aí ele me transforma. A verdadeira transformação, gente, ela começa pelo novo nascimento e continua pela renovação da mente.
É um chamado. Deus está nos chamando para viver de maneira diferente, para viver conforme o padrão do céu. Então, é isso aqui, ó. Eu não serei capaz de abandonar a maneira de viver do mundo, como está pedindo, sem antes abandonar a maneira de pensar do mundo. Porque a minha maneira de pensar será a minha maneira de viver. Está entendendo, gente? Precisa de uma decisão de entrega de coração. A gente ainda briga muito com a palavra. E eu vou te dizer, ela não briga com você, não. Escuta o que eu vou te dizer. A palavra de Deus, ela não vai te violentar. Deus não vai te pegar pelo braço. A palavra de Deus, ela vai te confrontar. E a mim também. E não confunda confronto com afronta. Tem muita gente que confunde confronto com afronta. Deixa eu te explicar a diferença. Afronta é uma ofensa que visa te humilhar. Confronto é uma realidade que visa te transformar. Deus, ele não nos afronta, mas ele sempre nos confronta. E esse lugar de confronto, quando a palavra me leva a esse lugar, sei lá, a palavra está confrontando uma maneira errada minha de viver. Então pronto, eu já cheguei no lugar do confronto, estou sendo confrontado, agora eu posso tomar a decisão de me entregar ou não. Quando eu me entrego para ficar com o que Deus disse, ainda que me incomode, ainda que me aperte de um lado, me aperte do outro, quando eu me entrego para ficar com o que Deus disse, para colocar em prática, eu já estou no caminho da transformação verdadeira. Mas tudo isso começa no nosso interior. É o chamado de Deus abandonar, Isaías 55, que o ímpio abandone o seu caminho. Gente, toda vez que a Bíblia, ou na maioria, eu não posso falar toda vez, que eu não tenho domínio de tudo que a Bíblia fala, essa palavra caminho, mas geralmente quando a Bíblia usa essa palavra caminho, ela está se relacionando ao nosso estilo de vida. Então a gente pode ler dessa maneira, né? Como o pastor Hélio gosta de dizer, a gente pode parafrasear dessa maneira. Que o ímpio abandone sua maneira de viver. Que o ímpio abandone seu estilo de vida. E o homem mau abandone os seus o quê? Percebe que esse verso está ligando caminho a pensamento? Ou seja, o meu estilo de vida é consequência da minha maneira de pensar. A maneira que eu vivo, o meu caminho é consequência do meu pensamento. Volte-se, essa palavra no original tem a ver com conversão. Eu botei entre parênteses ali, volte-se, ou seja, converta-se ele. Ele quem? O camarada de cima, o ímpio. Para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Aí agora olha o que vai dizer no verso 8. Pois os meus, Deus está falando, pensamentos, ou seja, a mentalidade, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Ele depois vai dizer que os céus estão mais altos e tal, mas Deus ele está só querendo dizer, não é que o pensamento dele é diferente a ponto de ser tão impossível de alcançar, até porque 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Eu só quero te dizer, o pensamento de Deus, a mente de Cristo está em nós, mas ela precisa ser acessada, é o Espírito Santo em nós. Então, escuta o que eu estou te dizendo. Deus, a verdadeira conversão, que ele está chamando aqui, é o seguinte, olha só, vira as costas para a tua maneira de pensar, cara. Abandone. Gente, se eu não decido de maneira consciente abandonar minha maneira de pensar, não tem como eu ficar com o pensamento de Deus ao mesmo tempo com o meu pensamento, gente. Caminho. Para andar no caminho, deixa eu ver se eu botei isso. Não. Para andar no caminho de Deus, eu tenho que ter a mentalidade de Deus instalada em mim. Quem está entendendo, gente? É muito legal, porque lá em Mateus 7, estava me lembrando aqui, em Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso
Está falando de caminho aqui em Isaías. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. O chamado de Deus é entrar por uma porta e andar por um caminho. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E justamente porque o meu pensamento não é o teu pensamento, o meu caminho também é diferente. Uma vez que eu mudo o pensamento, eu mudo o caminho, gente. Para mudar estilo de vida, tem que mudar a mentalidade. A porta estreita é Jesus. Jesus é a porta, sim ou não? A porta por onde eu entro. É o que eu falei, mudança de vida começa pelo novo nascimento, começa pela porta. Mas uma vez que eu entrei pela porta estreita, eu preciso andar pelo caminho apertado. Não tem como eu entrar pela porta estreita e andar pelo caminho largo. Não vai funcionar. Se eu entrei pela porta estreita, que é Jesus, o caminho agora é apertado. Então, a porta é Jesus e o caminho é renovação da mente na palavra. Porque o caminho tem a ver com a nossa jornada de vida terrena. A renovação da mente é um processo que inicia na conversão e vai até o final. É o nosso caminho, renovar a mente. E por que apertado, pastor? Porque vai me alinhar, vai me confrontar, vai me corrigir, vai me podar, vai me amassar. Mas não está me amassando, está amassando a minha maneira carnal de pensar e viver, que vai me gerar prejuízo. Lembra que o caminho largo conduz à perdição? O que é o caminho largo? O caminho largo é um caminho voltado para os meus pensamentos que são prazerosos e não me apertam em nada. É um caminho confortável. Gente, eu tenho isso comigo. Se eu estou muito confortável, tem alguma coisa errada. Porque tem tanta coisa para melhorar em mim que eu não posso andar confortável. Deus está sempre me apertando. Às vezes um café com o pastor Hélio eu saio todo torto. Ele nem sabe, mas ele está abrindo a boca, está me rasgando todo por dentro. Ele nem sabe, eu estou, meu Deus, tem que melhorar muito. Chego em casa, converso com a Monique, ela fica rindo. Falei, tu está rindo porque não era você. Mas isso é só prova do cuidado dele. Ou você não corrige o filho que você ama. Ou você não alinha o filho que você ama. Ai, pastor, estou criando meu filho, deixa ele à vontade. É mesmo? Você está criando um problemão, hein? Não pode, gente. Deus não vai deixar a gente à vontade. Eu falo com a igreja lá, eu como teu pastor tenho a responsabilidade de não deixar você pecar em paz. Vou te apertar. Não vai ficar em paz. Às vezes eu vejo um pessoal se contorcendo na cadeira, assim, está pegando ali, é isso aí. O Espírito Santo faz isso para nos preservar, queridos. Ou você não está querendo preservar teu filho quando você corrige, quando você alinha um comportamento. Não é assim, não? E por que com Deus seria diferente, meu irmão? Aleluia! Ter a mente renovada, eu nem sei mais o que está ali. Ter a mente renovada é substituir o meu pensamento pelo pensamento de Deus, que é a sua palavra. E isso envolve duas coisas. Uma coisa eu já falei, entrega. A outra é valorização. O quanto eu valorizo essa palavra como a palavra de Deus, como o padrão do céu, como a verdade. O quanto essa palavra, ela dá a palavra final na minha vida, o quanto eu fico tentando negociar com ela, vai dizer o nível da transformação que vai operar na minha vida.
E à medida, escute isso, gente, à medida que eu vou, é um processo gradativo, é gradual, vai crescendo. Eu e você, a gente cresce nisso. À medida que eu me entrego, à medida que eu valorizo, ela vai crescendo. Você sabia, me lembrei, obrigado Espírito Santo, eu tinha lembrado de anotar, não anotei para falar, ele me lembrou. Você sabia que essa palavra transformai-vos, agora o pastor Hélio vai me ajudar só para achar o texto, mas é Gálatas. Essa palavra transformai-vos aqui em Romanos 12, 2, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Gálatas, quando ele fala assim, ó, eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Conhece esse texto? Eu não estou me lembrando agora onde ele está, eu acho que é Gálatas. Então, a palavra Cristo formado em vós lá é a mesma palavra para transformai-vos. Transformar e formar. A raiz da palavra no original é a mesma. Então, o que você está querendo dizer com isso, pastor? Estou querendo te dizer que ser transformado é a mesma coisa que ter Cristo sendo formado em nós. Aí, ó. Bíblia pura, 4, 19 e 20. Abre tua Bíblia. É Google, falou que não é Google. Ela é sincera, gente. Aleluia. Está vendo como é que vocês têm uma pastora sincera? Aleluia, rapaz. Como é que é, pastora Gálatas? Abre aí tua Bíblia, vamos conferir lá, Gálatas 4, 19. Vamos conferir. Ó, meus filhos. Estou igual meu pai, fica tranquilo. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu até anotei aqui na minha Bíblia, ó. Essa palavra está ligada à palavra transformai-vos em Romanos 12, 2. Então, o que é ser transformado pela renovação da mente? É permitir que Cristo seja formado em mim à medida que a palavra de Deus se torna a minha mentalidade. Ele está pregando já comigo aqui, 2 Coríntios 3, 18. Abre tua Bíblia aí. Maravilha. Segundo aos Coríntios 3, 18. Achei. Tá assim, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, a mesma palavra, transformados. Cristo sendo informado, porque esse é o teu propósito, gente. Ser cada vez mais parecido com Jesus. Mas isso não acontecerá se a minha mentalidade não for de acordo com a palavra de Deus. Gente, presta atenção. Eu estou cansado de ver, eu vou terminar com isso. Estou cansado, nem vai dar para continuar, mas também já terminei. É o Espírito Santo que está pregando, não sou eu. Deixa eu te falar. Eu estou cansado de ver gente frustrada na igreja, porque não consegue mudar comportamento. E quem te falou que você foi chamado para mudar o teu comportamento? Porque está fazendo um caminho inverso. Não é agora eu sou de Jesus, eu vou mudar. Não tem capacidade na humanidade para mudar a si mesmo. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, se quiser mudar mesmo, primeiro, entrega a tua vida a Jesus, cara. Receba a vida espiritual. Começa essa transformação de dentro para fora, nas camadas mais interiores, lá no teu espírito, contagiando a tua mentalidade, naturalmente se manifestará no teu comportamento. Naturalmente. Sai desse esforço humano para tentar mudar a si mesmo, que é cansativo, que é pesado e frustrante, porque você sempre vai se frustrar. Faz o seguinte, começa a se entregar mais a Ele, vai. Começa a ter mais comunhão com Ele. Começa a ter mais comunhão com a verdade, começa a valorizar mais a palavra.
A força no espírito vai começar a aumentar. Tua mentalidade vai começar a ser transformada. Quando você parar para ver, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Consegui. Porque quem está te transformando é Ele, não é você mesmo. O Evangelho, por isso que eu digo que o Evangelho não é uma tentativa de mudança. O Evangelho é o poder que transforma através do relacionamento com uma pessoa. O Evangelho é o poder que transforma através do relacionamento com uma pessoa. E não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação, transformação, cura, liberdade de todo aquele que crê. É o poder de Deus, ponto. Você não vai achar isso em nenhum outro lugar. Só em Jesus a verdadeira transformação. Então o mundo não precisa mudar de comportamento, o mundo precisa receber Jesus como Salvador. É o que aconteceu com você. E dá continuidade nessa jornada com transformação de mentalidade. Quanto mais minha mente mudar para melhor, mais a minha vida vai mudar para melhor. É só isso que a gente foi chamado para fazer. Aleluia, Pai. Nessa matéria você vai aprender tudo isso, sabe? Espírito, alma, corpo. Essa matéria junto com a matéria, o crescimento do espírito humano são fantásticas para te alinhar por dentro, gente. São fantásticas. Na verdade, todas as matérias da escola visam renovar a tua mente. Todas elas. O poder da nova criatura, a realidade da nova criatura, visa mudar a tua maneira de pensar a respeito de você mesmo, de quem você é em Cristo. Princípios de prosperidade, visa mudar a tua maneira de pensar em relação a finanças e tudo que envolve as tuas necessidades. Como ser dirigido pelo Espírito Santo, visa mudar a tua mente em relação a como você faz escolhas e toma as suas decisões. Tudo vai trabalhar. Cada encontro que a gente se reúne aqui, tem uma palavra, tem uma mensagem, visando renovar a tua maneira de pensar e alinhar a tua maneira de pensar. E todo encontro a gente ouve aqui. Lembre-se, é somente a palavra de Deus colocada em prática que vai levar você a uma vida, uma jornada cristã vitoriosa. Todo culto a gente não aprende, gente. Lembre-se, às vezes é a Marisa, às vezes é o Dirceu, mas está sempre falando. Já é o recado. Se você vier aqui ouvir só isso, já está bom. É somente a palavra de Deus colocada em prática que vai levar você a uma jornada cristã vitoriosa. Não seja ouvinte, mas operoso praticante. Ouvinte negligente não. Diga assim, ouvinte negligente não. Operoso praticante sim. Fica de pé, vamos adorar a Deus. Ô Pai, obrigado. Quero orar pela Tua igreja, Senhor. Quero orar por nós. Queremos nos colocar em Tuas mãos, Pai. Nós declaramos aqui antes da mensagem, no momento do louvor, pedindo para que o Senhor reinasse sobre nós. Nós declaramos assim, toma o Teu lugar e reina sobre nossa vida. Foi isso que nós declaramos. Mas para que o Senhor reine sobre a nossa vida, o Senhor precisa reinar nos nossos pensamentos. Tua palavra precisa governar a nossa maneira de pensar. Eu te peço, Senhor, que escamas dos olhos sejam derrubadas hoje, Pai. Fortalezas sejam quebradas. Às vezes, tem áreas da nossa vida que a gente pensa errado há tanto tempo, que a Bíblia chama até de fortaleza. Mas está escrito, as armas da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Declaro fortalezas demoníacas que foram construídas na maneira de pensar do teu povo, pensando errado a respeito de família, pensando errado a respeito de finanças, pensando errado a respeito de casamento, de filho, de trabalho, a respeito de si mesmo, Pai. Eu declaro fortalezas quebradas em nome de Jesus, Pai. Anulamos sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, a palavra, Pai.
Nos ajuda, Pai, nesse combate espiritual, que é um combate de pensamentos, Senhor. Ajuda o teu povo, Pai. Liberta nossa mentalidade, que é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é uma mentalidade alinhada com a palavra de Deus. Estamos nessa jornada, Pai, queremos te louvar e te agradecer por essa manhã tão poderosa. Pelo poder da tua palavra, eu abençoo o teu povo, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.